outro olhar. Fernando Braz, administrador da Cabo Verde Interilhas. A empresa está com capacidade reduzida faz já alguns dias, com as avarias Liberdade e o Crioula. A reparação dessas embarcações está com um relativo atraso ou nem por isso? A empresa está, como diz e bem, condicionada à operação apenas com 2 navios. Infelizmente, 2 dos navios que estão afetados teve um acidente na Ilha do Sal, e outro teve um acidente que encalhou aqui na praia. E, portanto, são situações completamente fora do normal e, infelizmente, aconteceram. Esses 2 navios foram de imediato, e fruto das parcerias que temos com a Cabnave, foram transportados a navegar para a Cabnave, onde o Crioula está a sofrer uma reparação e, simultaneamente, uma manutenção corretiva para poderem ser passados os certificados de navegabilidade de classe e de banda que permitem, dão a garantia de que os navios estão prontos a navegar em segurança, e o Liberdade também está na Cabnave, fruto do encalhe, para a reparação. Aquilo que eu lhe posso garantir é que a empresa tudo fez e tudo está a fazer para dar as melhores condições à Cabnave para poder reparar os navios com a urgência que todos nós sabemos que é necessário. O Crioula está neste momento, ou estava previsto sair dia 26, mas está com atraso de 2 semanas, fruto de indisponibilidade de soldadores especializados em soldadura de alumínio, que é uma soldadura muito difícil e muito complicada, e de uma máquina de soldar em alumínio que avariou. Uma das empresas do grupo tem uma máquina dessas que disponibilizou de imediato para comatar essa falha e, portanto, estamos a trabalhar com a Cabnave para que esses períodos sejam minimizados. De qualquer maneira, também fizemos a aquisição urgente ao mercado e veio dos Países Baixos o material necessário à Liberdade, foi transportado nos navios da Transinsular Cabo Verde e já chegou a Cabo Verde. Portanto, estamos a trabalhar nos 2 navios em simultâneo para poder disponibilizá-los o mais depressa possível. Eu queria confirmar umas informações. A Enapor lançou um concurso internacional para a confecção de um navio. Desenho e construção do navio. Eu suponho que com determinadas características, considerando que Cabo Verde Interilhas faz parte de um grupo maior, Transinsular e depois ET, que tem estaleiros, vocês próprios, e constroem, não estará o grupo ET interessado nesse negócio? Poderia acelerar as coisas aqui em Cabo Verde. O Grupo ETE, e agora falo como administrador do Grupo ETE, está a avaliar a possibilidade de concorrer a este concurso público internacional, que tem um prazo de 24 meses para desenho e construção do navio, e obviamente que o Grupo ETE tem capacidade, conhecimento e experiência para concorrer através das suas 2 empresas, Naval Tagus ou Naval Rocha, para concorrer ao desenho e construção desse navio. E, portanto, estamos a estudar a hipótese, eu como administrador do Grupo ETE em Cabo Verde, estamos a estudar a hipótese de concorrer a essa construção. Não receiam que a opinião pública ou entidades públicas acusem a Cabo Verde Interilhas e a Transinsular, a ETE, de não colocar navios no mercado aqui em Cabo Verde por motivos desconhecidos? Essa pergunta que me coloca é muito importante ser esclarecida ao público. É assim, a Cabo Verde Interilhas concorreu a um concurso público internacional para a concessão do transporte marítimo de carga e passageiros em Cabo Verde. E foi-lhe adjudicado por 20 anos o transporte marítimo de carga e passageiros com a disponibilização de 4 recursos, que são 4 navios. 2 navios que são fretados fora e 2 navios que são fretados à face de ferry. E, portanto, são esses 4 navios que fazem parte do universo da CV Interilhas. O Governo e a Cabo Verde Interilhas têm no seu mandato do contrato de concessão a possibilidade de irem ao mercado avaliar novas unidades ou a construção de novas unidades para serem inseridos na concessão da Cabo Verde Interilhas, portanto, o transporte marítimo. Mas o Governo tem condições excepcionais de financiamento e de acesso a empréstimos nos bancos internacionais que a CV Interilhas não tem. A CV Interilhas tem as suas contas e os seus ativos
garantidos, obviamente, pela operação que tem. Não tem fundos para poder fazer um investimento, quer de compra, quer de construção de navios. Daí que existe aqui uma partilha com o Governo de quais as melhores soluções para encontrar novos navios no mercado. Agora, a CVI e o Governo trabalham em conjunto e, neste caso, o Governo mandatou a ENAPOR para lançar um concurso público, quer para a construção, quer para o afretamento ou a aquisição de navios já no mercado. O mercado, infelizmente, não tem navios disponíveis com as características que são necessárias a Cabo Verde. Dou-lhe o exemplo, em 2023-2024, o Governo andou à procura no mercado internacional e de um universo de cerca de 200 e tal propostas, só conseguiu identificar um navio com as características que se assemelham ao arquipélago de Cabo Verde, às 9 ilhas e às características dos portos. Não é uma solução que eu consiga, ou que o Governo consiga, ir ao mercado e comprar chave na mão um navio que seja adaptável às condições de Cabo Verde. Daí que esta opção agora do Governo de fazer uma construção financiada pelo Banco Mundial com requisitos e critérios muito favoráveis para o Governo, torna-se na solução mais adequada e economicamente mais viável para que depois o navio possa ser entregue à CVI mediante um frete, porque a CVI vai ter que pagar esse aluguer ao Governo, e isso é importante que o público perceba, porque a CVI paga ao Governo o frete desse navio. Só que o Governo vai financiar esse navio em condições que nenhuma empresa privada conseguiria fazer. O primeiro contrato de concessão fazia referência na introdução em Cabo Verde de 5 navios novos ou seminovos. O primeiro contrato de concessão tinha na concessão vários navios, mas também tinha um critério muito importante, que era que todos os navios que estavam a operar em Cabo Verde tinham que garantir condições de segurança e de certificação internacional, quero dizer, tinham que ter condições que fossem validadas por entidades externas, as tais empresas certificadoras de qualidade e segurança, e os navios que operam em Cabo Verde tinham 24 meses para se adaptar a essas circunstâncias. Ora, neste momento, os únicos navios que em Cabo Verde operam debaixo das condições de bandeira e de classe, portanto, de segurança e de certificação por entidades externas, são os navios da CVI. E isso é não só um custo, mas também é uma garantia de que os nossos navios operam nas melhores condições de segurança. Mas no início não era a vossa intenção e não era essa a indicação do contrato de concessão, trazer 5 navios novos? Não, nunca foi trazer 5 navios novos. Aquilo que nós fizemos foi para pôr a concessão a funcionar. O Governo tinha 2 navios da Fast Ferry, que eram o Crioulo e o Liberdade, os 2 catamarãs, e a concessão foi fretar 2 navios, que é o Chiquinho e o Dona Tututa. O Chiquinho, um navio novo, e o Dona Tututa, um navio já em operação, que estava a operar nas Maldivas. 80 anos, não é? Não. O Chiquinho é novo. O Dona Tututa tem 25 anos. O Dona Tututa é um navio robusto, um navio com muita capacidade para operar nos portos de Cabo Verde. Agora, é um navio que opera 365 dias por ano. Como qualquer máquina, e especialmente um navio que opera em condições muito adversas, é um navio que está sujeito a manutenções constantes, a revisões constantes, para estar sempre a garantir a sua operacionalidade. Já tivemos várias avarias, que são avarias inopinadas, que acontecem até a uma viatura automóvel. Mas a nossa equipa de engenharia, que faz parte do grupo, é aquela que mantém os padrões de segurança, de manutenção e conservação que são exigidos por lei. E isso é uma garantia do grupo. Às vezes fica difícil compreender como é que há um navio, que é o Praia da Guarda. Recentemente, numa conversa anterior, falou-me de taxas que são exageradas e que o Praia da Guarda não é roll-on-roll-off, tem de utilizar os próprios guindastres, mas o navio, pelas informações que circulam, está operacional. Não há forma de introduzir o Praia da Guarda nas linhas da Cabo Verde Interilhas? O Praia da Guarda já foi operado pela CVI Interilhas.
A CVI Interilhas, eu próprio, falei com o PCA da Fast Ferry e fizemos uma proposta ao Governo e à Fast Ferry para nos disponibilizarem o navio para ser integrado na CVI e nas rotas que melhor se adequem às características do navio. Fazendo aqui um parênteses, o navio é um navio que não tem rampa, portanto o que quer dizer que não transporta rolantes, não transporta dinas, não transporta contentores rolados. Portanto, o que obriga é que a presença do navio no porto não é uma operação como nós fazemos com os outros navios de 1 hora, mas é uma operação que pode durar até 4, 5 horas. Mas nós, no entanto, porque sentimos as necessidades que Cabo Verde tem de transporte de carga e de passageiros, fizemos uma proposta à Fast Ferry, digam-nos quando é que o navio está pronto e quando é que nós podemos começar e em que condições a utilizar o navio. Não tivemos resposta até este momento e sabemos que neste momento o navio ainda está na Cabnave em fase de aprontamento. Portanto, não está operacional. Não nos foi respondido que está operacional. Portanto, isso é uma pergunta que tem que fazer à Fast Ferry, a perguntar, o navio está operacional para ser entregue à CVI? Porque nós já fizemos esse pedido. Fizemos esse pedido à tutela, Direção Nacional de Políticas do Mar, e fizemos esse pedido diretamente à Fast Ferry. É importante também perceber que os navios não são como um carro. Está ali na prateleira, uma pessoa vai lá, aluga o carro, dá a chave e segue. Não, os navios têm que passar, porque o navio esteve parado muito tempo, desde 23 que o navio está parado, e é preciso certificar o navio, e nós exigimos que o navio esteja certificado e pronto para navegar, para então depois entrarmos a bordo, treinarmos as nossas tripulações, validarmos os procedimentos para a utilização do navio e utilizarmos o navio nas linhas que achamos que ele vai trazer uma mais-valia aos cabo-verdianos. Quer por transporte de passageiros, quer por transporte de carga não rolante. E nesse caso, a Cabo Verde Interilhas ia fazer o aluguer de Praia da Guarda em condições específicas, não é? Em condições que a Fast Ferry irá definir. Portanto, a Fast Ferry é o armador do navio. Nós iríamos negociar, e foi isso que perguntámos e pedimos à Fast Ferry, quais são as condições em que a Fast Ferry, como fez aos catamarãs, em que condições é que a Fast Ferry disponibiliza o Praia da Guarda. Considerando que a Fast Ferry é do Estado, inteiramente estatal, a resposta já tarda, não é? Isso é uma pergunta que terá que fazer ao Governo, à Direção Nacional de Política do Mar e à Fast Ferry. Então, se o Praia da Guarda não está operacional, está avariado. Eu não disse que ele está avariado, eu disse é que ele tem que passar por um processo de certificação e que nos seja disponibilizado para nós sabermos que o Praia da Guarda está aqui, tem estas condições de certificação, de navegabilidade, de segurança, de bandeira e de classe prontas para ser utilizado. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Dona Tututa teve que parar a semana passada, não porque tinha uma avaria, não porque tinha nada, mas pura e simplesmente porque chegou ao término de caducidade das suas balsas salva-vidas. E eu não autorizo que nenhum dos meus navios navegue com as balsas salva-vidas com o limite de caducidade atingido. Portanto, teve um dia parado para substituir, comprámos balsas novas, substituímos as balsas e o navio retornou à operação. Inúmeras questões que o acionista Estado tem que esclarecer, não é? A única coisa que eu digo é que a utilização e a rentabilidade de Praia da Guarda é completamente diferente da rentabilidade e da utilização que eu dou ao Dona Tututa. O Dona Tututa vai a todos os portos de Cabo Verde e o Dona Tututa faz 1 hora em Porto. Entra em Porto, descarrega, carrega, tira as pessoas, mete as pessoas e sai. O Praia da Guarda, por não ter rampa e não ter possibilidade de fazer rolantes, aquilo que acontece é que tem que utilizar as suas gruas ou tem que utilizar estiva. E isso aumenta-me os custos e aumenta-me o tempo de permanência em Porto. Significa isso então que o próprio Estado terá de reduzir algumas tarifas, não é? Isso é uma negociação, quando nos for apresentado o valor e as condições de fretamento do navio, vai negociar com o Estado para que, obviamente, da mesma forma que existe uma indenização compensatória, e a indenização compensatória visa tão simplesmente como garantir que a Brava ou o Maio são servidos de igual modo como é servido Santo Antão ou o Sal ou a Boa Vista. E, portanto, essa indenização compensatória é aquilo que permite que uma empresa opere ao serviço público de transportes de uma forma que seja minimamente rentável.
Isso faz parte do contrato de concessão, que foi um contrato público. Eu vou colocar-lhe a seguinte questão. A Cabo Verde Interilhas pode recusar os navios que está a utilizar neste momento e construir ou adquirir os seus próprios? A CVI utiliza os recursos que estão disponíveis no mercado. Os recursos que estão disponíveis no mercado neste momento são os 2 catamarãs e os 2 navios Chiquinho e Dona Tututa. Aquilo que nós dialogamos com o Governo quase numa base diária é tentarmos transformar os 2 catamarãs que não são adequados à operação em Cabo Verde, porque são navios de alumínio que ao mínimo contacto com o cais, ao mínima adversidade de tempo, provocam graves avarias ao navio, é tentar encontrar no mercado soluções mais adequadas a Cabo Verde. Mas isso é uma conversa e é um diálogo permanente com o Governo. Nós estamos sempre disponíveis e, como sabe, existe neste momento um diálogo com o Governo sobre verbas que não foram pagas e que estão em tribunal arbitral para ver o montante que está em dívida ou não, e fruto do resultado desse tribunal arbitral que se espera termine agora em junho, vai dotar a CVI de maior capacidade financeira, exatamente se o Governo não o fizer, nós nos podermos financiar no mercado. Nós, neste momento, perante a banca e perante o mercado, não temos ativos suficientes para nos podermos financiar. No momento em que esse tribunal arbitral terminar, a CVI fica com uma capacidade financeira melhor para se poder financiar, caso, como está no contrato de concessão, seja o Governo, nas tais condições favoráveis de investimento do Banco Mundial, de investimento de financiamentos com períodos de carência, etc., que o Governo tem acesso, que um privado não tem, mas caso isso não aconteça, nós iremos estudar todas as possibilidades, porque o nosso objetivo final e o nosso objetivo diariamente é como é que vamos conseguir servir melhor e mais eficientemente os cabo-verdianos. O Tribunal Arbitral entra, depois daquele período, houve uma recusa das contas pelo Estado? Exatamente. Portanto, o Tribunal Arbitral entra quando é feito uma nova adenda ao contrato, e é nesta nova adenda que se cria este novo modelo que está em vigor neste momento, com horários, linhas, navios, perfeitamente identificado, e que os valores todos para trás, desde 2022, 2023, tem que haver um acordo da verba e do montante que está em dívida do Governo perante a CVI. E esse valor nunca chegou a acordo, foi para tribunal, estamos neste momento em tribunal arbitral, que é normal quando há divergências, e esperamos que o tribunal arbitral determine qual o valor a receber ou a pagar, que se espera que haja do mês de junho. Ou a Cabo Verde Interilhas recebe ou não recebe nada. Exatamente, mas isso estamos na mão da Justiça. E continuamos a acreditar que num país soberano como Cabo Verde há Justiça e há resultados, e esses resultados vão permitir depois haver pelo menos um acerto de contas que nos permita pensar melhor o futuro. Porque, como eu disse no início, a concessão é uma concessão a 20 anos. Ainda temos um grande caminho, estamos nos primeiros 5. Outro olhar.